Olá, para você que acompanhou os donos da bola aqui no YouTube, este é o Band Placar, um oferecimento BandBet, e a gente chega para falar da segunda semifinal do Campeonato Paulista. Ontem o Corinthians venceu o Santos em Itaquera e conseguiu a classificação. Hoje tem Choque Rei, 9h35 da noite, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas equipes, começando pelo Palmeiras de Abel Ferreira, que busca o tetracampeonato no torneio estadual. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre ataque e defesa, começando pelo ataque, com a possibilidade da estreia. Acreditamos que ele vai estrear, mas a gente quer imaginar se no começo do jogo ou se ele vai começar no segundo tempo, o Vitor Roque. E aí do lado da defesa, com relação a Gustavo Gomes, se ele vai voltar no time titular ou se o Michael, de repente, pode ter ficado com essa vaga do Gustavo Gomes. Vamos primeiro pelo ataque? Vamos primeiro pelo ataque, Aline. Vamos falar sobre esse Vitor Roque, que chega como a principal contratação do futebol brasileiro nessa primeira parte da temporada. É um centroavante que se movimenta bastante, tem o faro do gol. Ele estava no Barcelona, né, e era reserva do Lewandowski, não tem problema nenhum. O Lewandowski é um dos melhores centroavantes do futebol mundial. Depois vai para o Real Betis, até que joga bem, mas claramente tem um problema de adaptação ao futebol europeu, problema este sobre o qual ele falou na entrevista de apresentação. Então a gente imagina um Vitor Roque sendo titular absoluto desse time do Palmeiras e eu o escalaria já na partida contra o São Paulo como titular. Por quê? Esse 9 foi tão almejado pelo técnico Abel Ferreira que seria esquisito tê-lo na plenitude da forma física, afinal de contas, ele chega ao Palmeiras já jogando pela equipe do Real Betis, ou seja, está em forma, já realizou 5 treinos, então seria esquisito se o técnico Abel Ferreira olhasse para ele e falasse, não vou colocar o Vitor Roque agora num jogo decisivo. Se não jogar a partida decisiva, vai jogar que jogo, né? Então a gente imagina, eu pelo menos imagino, o Vitor Roque começando a partida como titular. Respondendo a sua segunda pergunta sobre a zaga do Palmeiras. O Michael jogou muito bem quando necessário. Agora é o seguinte, o Gustavo Gomes tem muita história no Palmeiras, é homem de confiança do técnico Abel Ferreira, portanto eu acredito que o Gustavo Gomes será titular da equipe ao lado do Murilo. Indiscutível mesmo no sistema defensivo, para mim, só o Murilo. Sim. Marcos Rocha pelo lado direito, você discute, né? Tem a possibilidade do Mike. O Piquerez é bem melhor do que o Vanderlan. Sim. Mas o Piquerez ainda está meio fora de forma, né? Então, quando estiver em forma, sim, indiscutível o Piquerez. Mas hoje, no sistema defensivo, aquele cara para o qual você olha e fala, esse cara não pode perder a posição de jeito nenhum, este homem é o Murilo. Zagueiro que poderia estar na seleção brasileira. E o meio de campo, muito bem protegido, com o Emi Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga, sendo esse homem de armação, uma vez que o Maurício está machucado, poderia ser uma sombra para o Rafael Veiga. Vamos falar do São Paulo também, né, Aline? Vamos, porque o Zubeldia vai tentar vencer o Palmeiras pela primeira vez. Aliás, o Palmeiras foi o rival da estreia do Zubeldia no Morumbi em abril do ano passado. Foi um empate e foi um jogo com 3 zagueiros. Todas as vezes que o Zubeldia enfrentou o Palmeiras, ele utilizou o esquema com 3 zagueiros. E agora, além desse fator, desse histórico de clássicos contra o Palmeiras, da utilização dos 3 zagueiros, tem a sequência, porque o São Paulo utilizou esse esquema nos últimos 3 jogos. O ano passado, o Zubeldia falava muito pra gente nas coletivas que ele não gosta de ficar mudando tanto o time titular. Claro que agora foi um início de temporada, ele precisou fazer mudanças por causa da questão física, mas eu acho que ele pode repetir essa escalação. Se a gente pensar, mas de repente ele pode mexer em alguém, talvez o Bobadilla no Marcos Antônio. Seria a única alteração que eu pensaria neste momento, com o Luciano ainda no banco de reservas. Eu concordo contigo. A melhor versão do São Paulo nesse início de temporada tem 3 zagueiros, né, Aline? E eu acho que o Bobadilla, de repente, entra no lugar do Marcos Antônio porque ele é um jogador mais de contenção. Ele é mais marcador do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio pode ajudar bastante na construção do jogo, né? Mas o Bobadilla é um jogador que tem um bom arremate de fora da área e é um jogador que marca mais do que o Marcos Antônio. Veja, o time do São Paulo melhora contra o Novo Horizontino jogando no Morumbi quando o Marcos Antônio é adiantado. Então estava jogando com o Alisson como primeiro homem, alinhado ao Marcos Antônio. Depois o Marcos Antônio é mais liberado, o São Paulo cresce na partida. No jogo de hoje contra o Palmeiras, não acredito que o Zubeldia vai fazer isso, liberar tanto o Marcos Antônio. Então, 3 zagueiros,
dois alas que apoiam bastante, Cédric pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Enzo, e aí Alisson, Bobadilha ou Marcos Antônio, eu acho que está mais para o Bobadilha, Oscar, Lucas e Caleri adiante, acho que vai ser esse o time do São Paulo para esse grande jogo de futebol que terá transmissão nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Vou pedir a você agora que aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e acesse o site bandbet.bet.br, porque vale uma fezinha nessa partida e eu vou botar na tela agora as melhores oportunidades do mercado para você. Tem um Bandbet Multiplica, ou seja, odds turbinadas para esse grande jogo de bola, com o resultado final, Palmeiras se classificando com mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando. O mercado está pagando em média R$ 3,75. Bandbet, meu camarada, está pagando R$ 5,00. É o salzinho na picanha, é a melhor oportunidade do mercado para você. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais.